Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao EAT, Estudo Aprofundado da Doutrina. Hoje vamos à aula 1, vamos falar sobre o homem da mão mirrada. Quem não sabe, mão mirrada é uma mão recolhida, uma mão torta ou coisa parecida. Então vamos ver o que é que disse Jesus. A cura do homem com a mão mirrada é considerada em diferentes interpretações religiosas como um milagre. Existe milagre? No sentido que é dado a esta cura? Não. Por que não? Porque milagre é uma derrogação das leis universais. E o Cristo foi muito claro que Deus, o Pai, não derroga as suas leis. Então, o que nós classificamos de milagre é a incompetência de entender o que está acontecendo ou falta de vontade de ir a fundo e pesquisar e entender o que ocorreu. Mas não existe milagre. Então o Espiritismo, em seus ensinamentos, claro, está aí, acabei de dizer, que Jesus jamais derrogou as leis da natureza. E para nós entendermos hoje esse texto, esse tema, vamos dar o texto evangélico para podermos nos situar naquele momento em que ocorreu. E aconteceu também em outro sábado, e aconteceu também em outro sábado, quer dizer que já aconteceu antes, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E os escribas e fariseus atentavam nele se ele curaria no sábado, para acharem do que acusar Jesus. Mas ele, conhecendo bem os pensamentos dos escribas e fariseus, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio, para que todos possam ver. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim ele fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Dá vontade até de dar risada, né? E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Ficaram cheios de furor. Então vamos ver por que aconteceu isso. Porque na época a lei mosaica exigia que no sábado não se fazia absolutamente nada. E Jesus, sabendo, ele foi mexer nas feras com a varinha bem curta, porque ele tinha argumentos e tinha o que dizer e o que falar. Então vamos a observações gerais antes do texto. O relato desta cura é intrigante, não pelo fato de ter sido realizada no dia de sábado, como eu disse há pouco, que a tradição judaica destinava às atividades exclusivamente religiosas, mas pela recuperação física de uma mão paralítica atrofiada por longo tempo sem uso, que ficou completamente curada. Imagine uma mão, vamos imaginar um longo tempo, 20 anos, 30 anos, sem se movimentar, e de repente está se movimentando, está tudo normal. Os religiosos classificariam como milagre, derrogação das leis, como nós falamos há pouco, que é como Deus manifesta seu poder na interpretação dos religiosos. Eles estão errados por interpretar desta forma? Sim e não. Não porque estão acompanhando a tradição. Sim, porque se acomodaram e não querem abrir
a mente para novos esclarecimentos, novos conhecimentos. Deixa como está, para ver como é que fica. De repente a gente vai mexer nesse vespeiro, as vespas saem em cima de mim, eu perco as minhas benesses, perco as minhas facilidades. Então, isto, falando em termos de um religioso, mas vamos trazer isso para a vida nossa, no cotidiano. Como é que nós agimos em relação a quaisquer mudanças que nos são sugeridas? A começar no trabalho. Se alguém fala, o chefe, ou fulano, ao invés de fazer assim, vamos fazer assim que é mais fácil? Deixa como está. Não mexe, não mexe. Coisa simples. Imagine coisas mais complexas. Continuando. Segundo Kardec, no capítulo 13 da Gênese, trata-se de algo admirável, extraordinário, surpreendente, mas jamais como uma derrogação das leis da natureza. Então, está aí, ó, bem claro, não existe milagres. O que consideramos milagres, repetindo, é por desconhecermos as leis que regem a manifestação do fenômeno. O que aconteceu com o Espiritismo logo que começaram as manifestações? Foi perseguido tenazmente, foi execrado, foi dito que era feitiçaria, preguiça mental de estudar. Nós, seres humanos, somos terríveis. 10.000 reencarnações do reino nominal, estamos ainda nesse estágio infantil. Nesse estágio infantil, meus amigos e amigas. Até quando? Por isso vai acontecer a grande chacoalhada. Estamos acomodados, então vamos ter que andar, correr. Milagre é algo insólito, excepcional, isolado e inexplicável. Então, um fenômeno que se reproduz, seja ou não conhecida a sua lei, não é milagre. Esse esclarecimento é importantíssimo para que nunca mais usemos essa palavra. Milagre, milagre. Não existe. Por quê? Repetindo, milagre é algo insólito, excepcional, isolado e inexplicável. Jesus, por efeito de sua poderosa vontade, pelo intenso amor ao próximo, aplicava o quê? Os seus fluidos altamente purificados, onde? No perispírito do doente. Espera aí, no perispírito ou no corpo? Por que perispírito? Porque a doença está primeiro no perispírito. Exatamente, porque a doença está no perispírito. O corpo é o reflexo. Quando o perispírito está lesado, o corpo apresenta-se lesado. Então foi direto, é lá que ele aplicava. Substituía uma molécula malsã por uma molécula sã. Corrigindo lá, automaticamente corrigia a forma. Corrigindo a forma, corrige a forma. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, capítulo 26, afirma o quê? Que em Jesus temos as mais altas afirmações de grandeza no tocante aos poderes curativos. Eram fluidos de alta penetração, de alta elevação, que instantaneamente curavam. Instantaneamente curavam. O grande benfeitor, continua André Luiz, convidava a todos que curava para valorizar as próprias energias positivas, ajustando-as aos princípios mentais da própria cura. Nós conseguimos curar aquelas pessoas que estão sempre reclamando da vida, aquelas pessoas que são chatas, que acham que são donas da verdade, que acham que só elas têm razão. Eles estão doentes, sempre doentes. Vamos no médico, 1, 2, 3, 4, N médicos, e ninguém consegue curar.
Por quê? Falta exatamente isso aí, olha. Não valorizam as próprias energias positivas. E se não valorizarmos as energias positivas, a cura não ocorre, a cura não acontece. Então vamos agora interpretar o texto evangélico pedaço por pedaço. E aconteceu também outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele. Vejam só antes de avançar. Ele entrou, ao invés de olharem para aquele irmão que necessitava de uma ajuda, vamos lá, vamos ficar olhando. Ele fez um gesto errado, nós vamos cair de pau em cima dele. Era assim que eles trabalhavam. Tinha que ser daquele jeito. Não estavam preocupados no auxílio, como disse o próprio Cristo. Se era proibido curar no sábado, se curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Por quê? Então as curas que foram mencionadas em todos os evangelhos, elas sempre despertaram um grande interesse. Por quê? Porque provocavam na população, nos agrupamentos religiosos em especial, os estudiosos do evangelho. Provocavam alterações, todo mundo ficava ali, milagre, nossa, que coisa. O curado, ou quem via as curas, quem presenciava as curas, o que fazia? Ficava quieto? Ia embora? Não. Se sentiam bem com aqueles fluidos altamente elevados e puros, e ficavam em torno de Jesus. Por isso que ele tinha sempre uma turba em torno dele. Então os estudiosos atualmente analisam as curas, procurando obter uma resposta racional para algumas questões. Quais sejam? Como operava Jesus? Que jeito? Como é que ele fazia todas aquelas curas? Como os fatos se desenvolviam? Por que chegava e instantaneamente curava? Qual a metodologia usada? E como eram trabalhadas e aplicadas as técnicas terapêuticas? Como eram aplicadas? Como eram utilizadas? Então, na Gênesis capítulo 14, item 1, Kardec informa-nos o quê? Que a ciência resolveu a questão dos milagres, em especial aqueles que derivam da matéria, quer explicando essas ocorrências, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Então, esclareceu, deixou muito claro. Por quê? Com o auxílio da doutrina espírita, tudo ficou muito claro. Que a doutrina não impõe nada, ela simplesmente nos diz o quê? Se a ciência provar que algo está errado, siga a ciência. Então ela é a doutrina é uma grande parceira da ciência, meio trazer subsídios muito fortes. Entretanto, os fenômenos, continua na Gênesis Allan Kardec, os fenômenos que preponderam o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, pois escapam às investigações da ciência. A ciência, normalmente, quando vai replicar um fato, uma ocorrência, como eu disse há pouco, ela tem que replicar, tem que repetir várias vezes. O Espírito está à nossa disposição, repete a nossa vontade. É a mesma coisa que nós pedimos para alguém de vocês ficarem replicando algumas coisas para a ciência poder estudar. Quem são os Espíritos? Somos nós amanhã, fomos nós ontem, estamos do lado de lá, numa matéria menos densa, mais sutil, num nível em que nós não enxergamos. Só isso. Mas estão aqui? Estão repletos. Estão nos acompanhando a todo momento. Convivemos, o intercâmbio com eles é muito grande.
Conclui Kardec. Essa é a razão porque esses fenômenos, mais que os outros, apresentam os caracteres do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. São fenômenos que ainda a ciência não chegou, mas está muito próximo. William Crookes foi um grande cientista que estava ali de 1890, 1900, estava ali para avançar, fez muita coisa, mas a ciência, orgulhosa, soberba, o que fez? Ignorou, simplesmente ignorou. E os outros cientistas que também aprofundaram, por que ignorou? Vou perder o meu status de professor, doutor, sei lá, não sei em que ramo, em que categoria. Nós todos, no nível que estamos, temos dificuldades de ceder, de abrir a mente para novos esclarecimentos. Não queremos perder o status quo que estamos inseridos. Perguntas, comentários até aqui, gente? Por favor, se tiver, pode perguntar, fique à vontade, tá? A doutrina espírita nos fornece explicações mais claras e objetivas sobre o assunto. Entretanto, é necessário que se faça um razoável estudo a respeito dos fluidos e do perispírito, e mais, do pensamento e da vontade. Como é que a ciência vai chegar no perispírito hoje ainda? Não chegou, está quase, está chegando. Me lembro recentemente que já nos, se não me engano, eu não sei se foi na Suíça, qual deles, aqueles aceleradores de partículas, já conseguiram uma velocidade superior à da luz. Tá certo? Pouca coisa, foi uns 6 segundos, mas já conseguiram. Já conseguiram, já passaram. Então, vamos acompanhando. E já vamos ter a fotografia do perispírito, do espírito, está tudo aí. Estamos quase chegando lá. Então, falando em fluidos, perispírito, falando em pensamento, que diz André Luiz que pensamento é matéria. Poxa, pensamento é matéria. A ciência hoje admitir ainda não tem como replicar, buscar para sentir. Mas vai chegar lá. E vontade. A vontade depende de cada um de nós. Kardec, na Gênese, item 31. O fluido universal é elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Isso não é novidade para ninguém. Os quais são simples transformações dele, do fluido universal. Pela identidade do fluido condensado no perispírito, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Vamos chegar na cura da mão mirrada. O espírito encarnado ou desencarnado é, portanto, o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Por que nós trabalhamos na casa espírita? O que nós fazemos quando entramos nos trabalhos? Doamos o quê? O que nós doamos? Ectoplasma, os fluidos. Não está claro que quanto mais nós doarmos, mais nós receberemos? Então vamos trabalhar, é isso que nós temos que fazer. Então é isso que cura, é isso que ajuda, é isso que retoma a vontade nos espíritos que estão ao nosso lado. É o fluido, ele sente a diferença entre uma coisa e outra. Opa, coisa que existe, funciona. Mas vontade, se não tiver vontade, não tem cura. Nós seremos só papapassas, como se diz na gíria. Entra, toma um passo, sai correndo, não resolveu absolutamente nada. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará então, continua Kardec, na razão direta da pureza da substância inoculada.
Como é que nós estamos? Doando o quê? Porcaria ou coisa boa? Como é que foi o nosso dia? Como é que é a nossa vida? Como é que eu me porto? De acordo com os princípios do universo? Ou eu sou aquele que bateu, levou na hora? Percebe? O que nós estamos doando? O que doarmos, nós curaremos ou pioraremos. Depende. Então depende de cada um de nós, do trabalhador. Mas depende também da energia da vontade que nós estamos doando. Vou trabalhar vou doar fluidos. Estou lá para doar fluidos. Mas estou com o pensamento lá fora. Os meus problemas, o que eu tenho que resolver, na viagem que eu vou fazer, não sei o que lá. Não é pior do que o voo da galinha com o meu brinco. A galinha ainda vai ali. Quando nós estamos trabalhando, você não sai do lugar. Quer sair, não sai. Não serve para nada, gente. Não serve para nada. Só vai dar trabalho para os companheiros espirituais. E vão ter que te isolar usando fluidos bons para você não contaminar os outros. Percebe como é? Então depende também da energia da vontade. Porque quanto maior for essa vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará. E aí o que acontece, conclui Kardec? Tanto maior força de penetração se dará ao fluido. Então temos que trabalhar com vontade, para valer. E eu pergunto agora para todos, só isso vai promover a cura? Eu estou aqui trabalhando, dando de mim tudo o que eu posso. Vai promover a cura? Pois não. Não é então um merecimento também? Vamos chegar agora. Só isso promove a cura? Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura. O que mais? Seja tanto encarnado ou espírito. Eu vou responder. Além do merecimento, eu tenho que querer. Se eu não quiser, se eu estou aqui só por estar, não vou receber nada. Mas tenho que ter merecimento. Se eu não tiver merecimento, também não receberei. Nosso Pai nos ama ilimitadamente. Ele quer que nós aproveitemos ao máximo tudo que a natureza pode nos dar. Mas nós estamos aproveitando a natureza? Somos parceiros da natureza? Ou somos inimigos da natureza? Vamos ver isso. Trabalhei, vou receber, eu trabalhei para receber? Não, eu sou um bom vivant, só quero aproveitar das coisas, não quero dar nada de mim. Então não vou receber nada. Então no caso de Jesus, as curas eram realizadas por Ele mesmo, sem intermediário. Aqui nós doamos. Quem faz a cura não somos nós só doamos fluidos. Quem cura são os irmãos da espiritualidade que estão aí trabalhando. Agora, no caso de Jesus, não. Ele fazia tudo. Doava e já curava instantaneamente. Diferentemente, o que acontece? Pois não? Daí, se depende do merecimento, então ele curava, não sabe que nem um médico, ele era puro. Mas aquela pessoa que se propôs a curar sem falar para ninguém, já merecia de antemão. Com certeza. Ele não ia fazer a cura, certo? Com certeza. Merecia. Então, veja bem, diferentemente como está aqui dos médios, Jesus agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal. Como podem fazer os encarnados na média de suas forças. Então, veja, Jesus não tem comparação com nenhum de nós. Então, as forças eram elevadíssimas. O comprimento de onda é extremamente curto, com uma penetração infinita. O nosso são aquelas ondas quilométricas, quer dizer. Então, o poder de cura é completamente diferente. Porque nós temos que manter concentração para fazer isso. E Jesus, espírito elevadíssimo, isso era brincadeira para ele. Né? Para nós é difícil, mas para ele não. Então, por isso é que ele curava rapidamente. E que nós precisamos, repito, doar os fluidos com muita vontade,
para que os espíritos dirigentes do trabalho efetuem a cura. As qualidades fluídicas de Jesus lhe conferia imensa força magnética. Nós acabamos de dizer. Por quê? Por causa disso, ó. Isso aqui era importantíssimo. Nós, para vir à casa espírita, não para tomar passe, para trabalhar, a gente tem o incessante desejo de fazer o bem a qualquer um. A qualquer um. Quando a gente passa por um mendigo maltrapilho, mal cheiroso, qual é a nossa reação? Precisa dizer, só pensa. O texto evangélico mostra que a cura aconteceu no sábado e aconteceu também em outro sábado. O que isso significa? Que Jesus considerava absurda a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos. Daí ter ele contrariado a norma e provocado reflexões e discussões. É um absurdo, que história é essa? Então, se nós encontrarmos alguém necessitado, bom, dentro da minha religião, deixa ele morrendo aí, ele está aí para cair de um prédio, ou caiu dentro da água, eu tenho uma corda, mas hoje eu vou ficar quietinho, não vou me mexer. Isso é conversa para bobo, né? Desculpe, sem querer ofender ninguém, mas é falta de querer pensar. Não podemos aceitar isso, meus amigos. Por isso é que a doutrina espírita é fantástica. Nós temos que usar a lógica e a razão. E não porque falaram para nós que é assim que nós vamos continuar fazendo assim. De jeito nenhum. Por que Jesus agiu dessa forma? Para provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito da determinação mosaica. Estava errado, não tinha nada a ver. Diz aqui, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animalzinho. Para com isso, gente. Estou dizendo que o animal tem raciocínio. Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 11. Gente, e outra coisa, quando fala em dias aqui, não é um dia 24 horas. Foram milhares de séculos cada dia desse. Não foi um dia de 24 horas. Vocês percebem como a gente tem que interpretar para valer e não literal? Parou, ela é 6 dias, mas que dia é esse? Continuando. Gênesis capítulo 15, item 23, Kardec diz o seguinte: Jesus operava suas curas em dia de sábado para protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Bom, querer falar para Jesus que era um dia não trabalhava, ele é lógico, ele sabia, o governador do planeta viveu todos esses milhares, milhões de anos que o planeta foi desenvolvido. Falar que não pode trabalhar no sábado, olha, é muito difícil, né? Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores. Grande coisa. Fico aqui, hoje não vou trabalhar, mas fico aqui. Vou pegar o Hugo, vou matar o Hugo, vou passar a perna dele, eu vou lá para... Gente, serve para alguma coisa isso? Não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, mas que a verdadeira piedade está nos sentimentos do coração. O que é um dia? O que é uma noite? Eu pego uma astronave, pronto, estou fora da Terra. Cadê o tempo? Acabou.
Não tem mais nada. Com luz, sem luz. Com luz, sem luz. Saiu daqui, acabou, não tem mais o tempo. Sabemos que tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Qual a justificativa que Jesus tinha para tamanha afirmação? Kardec menciona em João 5,17: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu obro incessantemente. Aí, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia nenhum, inclusive no sábado. Já pensou? Vamos parar no sábado os espíritos que trabalham para manter o equilíbrio do universo. A Terra está aí, ó, 24 horas certinho. Bom, sábado hoje, então nós vamos deixar, como diz na gíria, ao Deus dará. Ninguém vai coordenar mais nada. Vamos descansar. O que aconteceria, gente? Não tem lógica nenhuma, não tem fundamento nenhum. Então vamos continuando as frases. Entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. O que Jesus nos mostra com esse dizer? Que, como fazia costumeiramente, a pregação deveria ser ilustrada com um exemplo que demonstrasse de forma efetiva o quê? Que o bem deve ser realizado continuamente em qualquer dia e hora. A sinagoga era o local ideal, porque fornecia o ambiente propício para a implementação de valores espirituais em morredouro. Então é ali que tinha que dar o exemplo, todo mundo estava em volta. Pois ali se estudavam as escrituras e realizavam as práticas religiosas. O homem com a mão mirrada é o exemplo que Jesus escolheu para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. Certo? Não tem. Fazer o bem não tem, a qualquer momento, qualquer hora. Não é só no momento do perigo, de uma urgência extrema, a qualquer momento. Desde que queiramos, que cada um de nós esteja com a vontade firme e sincera de ajudar. A deficiência física deveria provocar nesse homem sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita. A maioria de toda a população terrestre é destra, usa a mão direita. Imagine se a mão direita deixa de funcionar, o trabalho para readequar a esquerda. Quem é canhoto não tem dificuldade, mas se para a mão canhota, ele vai ter uma dificuldade terrível para poder fazer a direita assumir as funções da outra. O maestro lá, o irmão do Ives Ganda, teve esse problema. É verdade, João Carlos Martins. O texto evangélico não faz referência à profissão do homem, certo? O destaque dado à mão direita deve ter algum significado especial. Provavelmente seria indispensável ao seu trabalho, porque senão ele não falaria nem se era direita, simplesmente a mão mirrada. Na continuidade da análise, vejamos o versículo. Os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem do que acusar. Aquilo que você falou, que os fariseus não conseguiram enxergar, ele não foi lá para atacar os fariseus. Ele achava que o mestre fazendo isso ia sensibilizá-los para ver que ele era o Messias e que eles tinham que trabalhar mais. Eles não perceberam. Não só não perceberam, que continuavam cristalizados, que a função deles era aquela de fiscalizar ipsis literis, a letra, o espírito da letra é esse, tem que ser seguido de qualquer jeito. Infelizmente não é assim, né? Escribas e fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Eram.
eram presos às práticas ritualistas do culto e não se revelavam sensíveis ao sofrimento do próximo. Dane-se o próximo, tem que ser conforme está na lei. E aí? E aí? Tem que ser como está na lei. Se não for, nós vamos te pegar se você fizer o contrário. Preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o mestre, caso ele violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Ora as bolas! Alguém leva as leis daqui para lá, gente? As leis são alteradas, violadas constantemente pelos dirigentes, a todo momento. Eles, de acordo com as suas vontades, as suas conveniências, alteram as leis. Estão pensando na coletividade como um todo? Não, na individualidade egoística. É assim que são feitas essas leis aqui na matéria. E é assim que elas são interpretadas. De acordo com a minha conveniência. Eu que sou um fariseu, que sou um escriba, tem que ser do meu jeito, porque é assim que tem que ser. Continua. Não sabiam eles que o Filho do Homem até o sábado é Senhor. Marcos 2:28. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade. O Filho do Homem até o sábado é o Senhor. Não muda nada. É o mesmo. Mostra que o Cristo opera além das contingências humanas, acima dos dispositivos legais humanos, que, via de regra, são parciais para esse universo. Alguém garante que uma lei humana é para valer? De acordo com a conveniência do momento. Pega as Escrituras, a Bíblia, o que tem de alteração lá pelos escribas, os escribas da antiguidade, o que foi alterado de acordo com o governante do momento, não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso não podemos nos ater literalmente àquilo que está escrito. Temos que nos aprofundar para valer. Os escribas eram considerados na época seres iminentes, pelo fato de saberem ler e escrever, lavrar documentos legais e até atuando no palácio real como ministros de finanças ou secretários de Estado. Por isso que eles eram, desta forma, considerados iminentes. Como diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não é verdade? Diz o ditado popular. Hoje isso teria sentido para nós, quando todo mundo sabe ler e escrever, praticamente quase toda a população do planeta. Tem sentido? Não teria. No livro Dicionário da Bíblia, a tradução de Maria Luísa Borges, no volume 1, página 75, informa-nos que, durante a subjugação babilônica, os escribas se tornaram responsáveis pela preservação das Escrituras. Olha só o perigo. Preservação das Escrituras. Depois chamados de sábios e que possuíam conhecimento especial da lei. Imagine se eles, por serem chamados de sábios, que conheciam a lei, quando eles achavam alguma coisa que, aqui a gente pode fazer, vamos mudar, mas mudava mesmo. Alguém garante que tudo aquilo que está ali é original? Eu não garanto nada. Por isso, repito a doutrina espírita: usar a lógica e a razão sempre. No Novo Testamento são os doutores da lei e juízes que discutiam matérias legais com Jesus. Ainda no livro Dicionário da Bíblia diz o seguinte: os escribas foram muitas vezes associados a fariseus, mas não eram idênticos, cada um tinha a sua função. Na realidade, eram conselheiros jurídicos utilizados pelos fariseus. O fariseu mandava: vem cá, você vai me ajudar.
Me diz aqui, o que eu tenho que fazer? Conselheiros jurídicos. Mas eu não devia dizer isso, mas eu vou dizer. E mudou muito? Você. Não devia dizer, e mudou muito? Será que no Brasil de hoje está muito diferente disso aí, não? Eu não diria só o Brasil, o mundo todo. Eram ligados ao Sinédrio em decorrência do trabalho que exerciam. Poder, na época, saía do Sinédrio. Então, eram ligados ao Sinédrio. Não criavam leis, mas tinham a obrigação de interpretá-las, defendê-las e executá-las. Vejam só. Os escribas, tá aqui, ó, eram apegados à interpretação literal das leis. Literal, simplesmente. Tornaram-se pessoas intolerantes, legalistas, reacionários e estavam em permanente confronto com os ensinos e com as ações de Jesus. Acostume alguém, alimente alguém todos os dias e diz para ele, ó, você é a cara mais importante do planeta. Você é a mulher mais sábia que existe aqui. Está falando isso todos os dias. Aqui é a resposta. Aqui é a resposta. Nós não sabemos ainda, meus amigos, amigas e internautas, não sabemos separar o joio do trigo. Para nós tudo é farinha do mesmo saco. Nós não sabemos de jeito nenhum e não queremos. O pior é isso. Não queremos. Esse é o grande problema. Principalmente se nós estivermos numa situação boa, confortável em todos os sentidos, em especial confortável materialmente. Então, espiritualmente, não quero nem saber disso. É bobagem para velhos, para pessoas pobres que não têm onde cair morto. Eles é que se virem, vão atrás da espiritualidade. Só que quando bate as botas aqui, fecha os olhos, há choro e ranger de dentes do outro lado. Choro feio, gente. Coisa não é brincadeira. Eu ainda li essa semana aí um dos livros do Dr. Ludilon Fernandes, uma das descidas dele aos abismos, com as pessoas, com os alunos lá, com pessoas que tinham condição de estar ali. Em determinado lugar, bateu os olhos, uma fossa enorme, lodosa, aqueles espíritos criminosos ali se debatendo, engolindo toda aquela sujeirada, gritando, querendo sair, não conseguiam. Quando eles vão sair de lá? Primeiro, quando eles tomarem consciência da bobagem que fizeram. E depois, quando aqueles que foram mortos os perdoaram. Então veja, isso existe? Existe, por que não? Sacanagem, bobagem só tem aqui entre nós. A lei de Deus é perfeita, não tem desvios, não tem atalhos. Plantou, vai colher. Então, por que nós estamos tendo esse conhecimento? Não vamos procurar nos melhorarmos, melhorar o ambiente onde nós estamos inseridos. Não vamos ser realmente um agente de mudança, como eu digo sempre, e não um mero espectador. Pois não. Como Sócrates e Platão são citados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eles não se intitulavam sábios, Não. mas amigos do conhecimento. Eles se colocavam numa posição de humildade, de querer conhecer. Exatamente. E não é o que acontece hoje, né? Quem conhece alguma coisa, um determinado ramo, se julga o supra-sumo de qualquer coisa, que está acima de qualquer suspeita, que não vai errar nunca. Mentira, vai errar sim. A chance dele não errar é menor do que nós que não conhecemos nada. Porque entre nascer ali e chegar aqui em Deus, está grudado no nascimento ainda. As experiências são infinitas. Já os fariseus são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão primitivo. Embora seja de suas fileiras que veio Saulo de Tarso, e depois Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Então, veja,
Nós podemos nascer onde nós precisamos nascer. E no momento correto, no momento oportuno, vamos desabrochar e continuar o nosso trabalho. Os fariseus perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá, tanto escrita quanto oral. Repito, perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá, tanto escrita quanto oral. Vamos manter. Lá atrás fizeram isso. Vamos manter. Aquela brincadeira que vocês estão cansados de me ouvir falar do peru, porque que cortava as partes da frente e de trás. Tá certo? O corão é a mesma coisa disso aí quase, né? Provavelmente. Eu não posso falar nada porque eu não conheço. É provavelmente. Tem muita história, eu peguei para ler, mas que a minha cunhada tem do Alcorão, tem muita coisa no começo, Adão e Eva, tudo, a história é bem parecida. É bem parecido. A origem é comum, é da Mesopotâmia. Exibiam então os fariseus uma postura tradicionalista, legalista e ortodoxa, não desviando absolutamente nada em relação à lei de Moisés. Bom, a lei de Moisés foi lá atrás. Quantos mil anos? Quer dizer, a humanidade evoluiu, os costumes mudaram, as exigências são outras. Vamos viver naquela época? Opa, tem coisa errada. Tem coisa errada. Enfim, os fariseus tinham um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. Isso é um mérito. Pelo menos tinha o debate, tinha o estudo. O problema é que não aceitavam mudanças. Mudanças jamais. É muito importante nos mantermos atentos a esses dois tipos de personalidades mencionadas, tanto escribas como fariseus. Por quê? Preparem-se, olha bem a resposta. Por que devemos ficar atentos, repito, a esses dois tipos de pessoas, fariseus e escribas? Porque similarmente podem estar presentes. Primeiro, na vida diária, no trabalho, nas famílias, nos grupos sociais. Segundo, está lá, nos núcleos de trabalho espírita, alimentando contendas, provocando desuniões ou estimulando intrigas pelas imprudentes manifestações do personalismo, da vaidade e da intolerância. Mas isso acontece em todas as religiões. O ego ainda é muito pequeno e nós nos julgamos superiores. Fazemos exatamente isso daí. Nós todos. Vejam, não é brincadeira não. Então a gente tem que, ao ler todos esses ensinamentos contidos nos evangelhos, não é leitura literal. Primeiro nós temos que nos colocar no momento em que ocorreu aquilo, analisar a sociedade daquele momento, a situação que era vivida, como se interpretava aquelas colocações. Literal, nada. Temos que nos transportar para o momento e ver o seguinte: quem é que ocasionava, que levava avante aquelas curas? Jesus. Quem é Jesus? O igual a nós? Não. Então, opa, já é diferente. Então, é um estudo profundo que exige muito trabalho. E tudo que exige trabalho e raciocínio, o que é que acontece conosco? Deixa para depois eu vou ver. E depois pode ser tarde. Amanhã, quem garante que nós estaremos aqui? Nenhum de nós. Comentários, perguntas? Pois não, Darcy. Por tudo isso que você está falando do Evangelho, já falou e tudo mais, a gente passa a acreditar muito pouco no merecimento. Nós acreditamos muito mais
na misericórdia de Jesus. Porque se a gente fosse ter essa tranquilidade que nós estamos tendo por merecimento, nós iríamos aquela hora que- ter mais a misericórdia de Jesus. Naquela hora que foi perguntado sobre o merecimento, eu não quis falar sobre a misericórdia porque eu queria terminar isso. Realmente, tomando como suposição ali a nossa partida, que é a nossa chegada, nós estamos grudados ali ainda. O que de fato estamos fazendo para merecer coisas boas do Cristo, de Deus nosso Pai? Se nós somos extremamente grudados no chão, apegados à matéria excessiva, então realmente, Darcy, merecimento hoje, podemos afirmar com segurança, é muito pequeno, é muito pouco. Quem de nós tem uma vida missionária que ajuda mesmo para valer sem pensar em recompensa nenhuma? Quem de nós está vivendo de acordo com a natureza, paz, amor, harmonia, equilíbrio? Ah, mas você está falando que eu tenho que largar tudo? Não. Nós temos que, cada um dentro da nossa função, tentar fazer isso. Porque ninguém caiu de paraquedas aqui. Ninguém é médico por acaso, engenheiro por acaso, advogado por acaso e assim sucessivamente com todas as profissões. Nós estamos aqui porque pedimos e precisávamos passar por aquela experiência. Mas pelo fato de estarmos em determinada experiência, nós nos julgamos melhores. Ah, então eu fui na casa espírita, eu fui lá no Lar do Alvorecer, dei uma aula, ajudei a distribuir um pacote, pronto, agora eu já tenho merecimento. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Maida, Pois não. eu sempre falo, entendeu? Eu tenho certeza, não tem dúvida. E sempre nas minhas preces, eu agradeço sempre por acréscimo da misericórdia. É isso aí. E de outra Tá forma, nós certíssimo, não Esther. temos. É isso aí mesmo. Mais perguntas? Foi interessante o que você falou, uma pergunta. Foi interessante aquilo que você falou, que a cura vai do perispírito para Para o o corpo, só que instantaneamente, a gente não imagina como que É instantâneo, tem que ser. Tá bom, muito obrigado a todos. Que no carnaval, meus amigos, olha, cuidado com a Bola baixa. Olha, não vamos abrir as defesas porque a coisa vai ficar séria. Muito obrigado a todos, internautas, saúde, paz e até o próximo encontro. Não,